Queridas, queridês, queridos, eu sou o Vincent Filari e eu vou falar da trilha da novela Mandala. Antes você já sabe o que eu vou pedir, me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Mandala, mais que uma novela, foi uma viagem de ácido, escrita por Dias Gomes e Marcílio Moraes em 1987. Quando eu fiz a oficina de roteiristas na Globo, uma piada que corria por lá era de que o Dias Gomes só escrevia sinopse para não ser aprovada, porque ele não suportava mais escrever novelas. Acho que só isso poderia justificar a adaptação da tragédia grega Édipo Rei, escrita por Sófocles há cerca de 2500 anos, sobre o rei de Tebas que matou o próprio pai, Laio, e casou com a própria mãe Jocasta. Tudo isso trazido para o Rio de Janeiro contemporâneo. Inclusive, a sinopse que o Dias Gomes escreveu está disponível no site do Marcílio Moraes. Quem se interessa por teledramaturgia vale muito a pena conferir. A gente lê a sinopse e pensa, não é possível que alguém tenha imaginado que isso daria uma novela. Pois imaginaram, e o mais incrível, fizeram, e no horário das 8. A novela é dividida em duas fases. Na primeira, ambientada em 1961, temos a jovem Jocasta, papel de estreia de Julia Gunn em novelas. Ela é uma estudante de sociologia da PUC, e isso meio que já diz tudo. Ela é ativista, filha de um lendário militante comunista, está super por dentro dos novos movimentos culturais, a bossa nova, e ela namora o Laio, papel do taumaturgo Ferreira, que é o oposto dela em tudo. Ele é um cara rico, herdeiro, supersticioso, místico, usuário de LSD para abrir as portas da percepção, e ele não dá um passo sem antes consultar o seu amigo, guru, e saberemos depois amante, Argemiro, papel do Marco Antônio Pâmio. A coisa esquenta quando a Jocasta fica grávida do Laio, e o Argemiro, que morre de ciúmes dela, joga os búzios e prevê que essa criança vai crescer e matar o pai. O Laio se apavora e pede para a Jocasta se livrar do filho. A Jocasta acha tudo isso ridículo, é claro, e leva a gravidez adiante. Só que quando a criança nasce, o Laio se aproveita de um quadro de psicose puerperal que a Jocasta desenvolve e despacha a criança para ser adotada longe dali. A Jocasta se casa com o Laio acreditando que o filho tivesse morrido. Depois, quando ele conta a verdade, ela se separa dele e a vida dela vai consistir em buscar o filho perdido. E vamos para a segunda fase em 1987. A Jocasta, agora interpretada pela Vera Fischer, se tornou a dona da principal empresa do ex-sogro, uma fábrica de brinquedos. Ela é uma bela mulher, altiva, sofrida, solitária, que deixou de lado o materialismo histórico dialético de Marx e passou a apelar para o misticismo, as cartas, os búzios, tudo para tentar encontrar o seu filho perdido. O Laio, por sua vez, agora interpretado por Perry Salles, se tornou um gangster, com uma rede de cassinos clandestinos e outros negócios escusos, e se assumiu homossexual. Ele agora vive com o companheiro Chris, papel do Marcelo Pitt, para a fúria do Argemiro, agora interpretado por Carlos Augusto Strasser, que ainda ama o Laio e não admite ter sido trocado. O principal assistente do Laio nos seus negócios escusos é o irmão da Jocasta, Creonte, papel de Gracindo Júnior. E temos o Édipo, papel de Felipe Camargo. Ele cresceu em Brasília e ele não sabe que os seus pais, Américo e Mercedes, papéis de Oswaldo Loureiro e Ângela Leal, não são seus pais biológicos. O Édipo é sensitivo e numa dessas visões ele vê a si mesmo matando o próprio pai. Então ele se apavora e vai embora de Brasília, vai para o Rio de Janeiro. Só que na estrada, o Laio é alvejado por capangas do Creonte, que quer se tornar o líder da quadrilha. O Laio sobrevive, muito ferido, e o Édipo para o carro quando vê aquele homem na estrada. Fora de si, o Laio ataca o Édipo se defende, os dois lutam, o Laio cai de um precipício e o Édipo, traumatizado, tem um bloqueio de memória. Profecia confirmada. De um jeito meio sem vergonha, porque limpou a barra do Édipo. O Édipo não matou o pai. O Laio foi alvejado pelos capangas do Creonte, atacou meio de graça o Édipo na estrada e ele escorregou sozinho e caiu da ribanceira. Não foi o Édipo que o empurrou. Mas, ok, vá lá, sigamos adiante.
A namorada do Édipo, a doce Letícia, papel de Lúcia Veríssimo, se muda para o Rio para ficar com ele e vai trabalhar no escritório da Jocasta. E é aí que Jocasta e Édipo se conhecem e se apaixonam. E é aí que temos um grande problema de ordem teledramatúrgica. O incesto na nossa cultura é inaceitável. Ponto. Estamos, portanto, diante de um problema irresolvível. Se o público sabe que Jocasta e Édipo são mãe e filho, como torcer por esse casal? Porque novela, diferente de um filme, de um livro, de uma peça, precisa da torcida do público para existir. Se você não torce para a felicidade de um personagem ou para a punição do outro, você não consegue assistir 200 capítulos de uma história. É a torcida que te mantém ali fiel. Roque Santeiro, por exemplo, ia contra quase todas as regras do folhetim, mas despertava a torcida. A gente queria ver o Roque acabar com a farra dos poderosos de Asa Branca. No caso de Mandala, a gente ia torcer pelo quê? Para os dois descobrirem a verdade antes de ir para a cama. E descoberta a verdade, fim. Porque tanto a Jocasta quanto o Édipo eram personagens sem grandeza alguma, desinteressantes. Outro exemplo, Roda de Fogo era a história de um homem mau, muito mau. E maravilha, a gente começou torcendo para aquele vilão morrer. Aí a história muda e o vilão se torna um cara legal. E a gente passa a torcer para esse homem não morrer. Torcida. Então, se Jocasta e Édipo fossem grandes personagens, talvez nos interessássemos em saber o que aconteceria com eles. Mas ela era uma mulher introspectiva, dona de uma fábrica de brinquedos. Ele era um cara legal, produtor de filmes independentes, tinha lá sua paranormalidade, mas também não fazia nada com isso, a não ser ficar meio assustado. Era o fato da tragédia grega sem nenhum vestígio do espírito da tragédia grega. Isso, em minha opinião, era até pior do que o anúncio do incesto. A solução encontrada para fazer Mandala durar 185 capítulos foi dar a Jocasta e ao Édipo trajetórias distintas. No caso dela, havia o antagonismo do irmão Creonte, que queria tomar os seus bens, e o amor declarado do Tony Carrado, papel do Nuno Léo Maia, que era um bicheiro, um contraventor inimigo do Laio. Tanto que quando o Laio morre, o Creonte acusa o Tony Carrado de ser o autor do atentado. O Tony é um grosseirão, troca as palavras, é divertidíssimo. O Giovanni Improta, de Senhora do Destino, parecia ser um decalque do Tony Carrado. E ele é louco pela Jocasta, a quem sempre chama de minha deusa. Inclusive, ele é casado, mas ele não tá nem aí para a esposa. Fala para todo mundo, para quem quiser ouvir, que o amor da vida dele é a Jocasta. E não é que o grande público passou a torcer para que a grande heroína da tragédia grega ficasse com aquele bicheiro chulo e ridículo. Pensando bem, o final feliz da Jocasta com o Tony Carrado mostra bem o que acontece quando se traz uma tragédia grega para ser ambientada no Brasil, que, como todos sabemos, é a terra da avacalhação. No caso do Édipo, foi enfatizado o antagonismo dele com o paranormal do mal, que era o Argemiro. Inclusive, quando a Jocasta descobre que o Édipo é seu filho, ela se cala. Não só por receio de traumatizar o rapaz, mas porque ela sabe que o Argemiro vai querer matar o filho do Laio por causa da profecia. Através da paranormalidade, o Édipo consegue impedir várias maldades do Argemiro. Várias, mas não todas. O Argemiro mata o Cris, que foi o último amante do Laio, e mata o Creonte quando descobre que foi ele o responsável pelo atentado contra o Laio. No último capítulo temos o grande embate entre o Argemiro e o Édipo. O Argemiro muito admirado de saber que a pessoa que vinha enfrentando ele com seus poderes à distância era o filho do Laio. O Argemiro leva pior no embate e morre fulminado pelo poder mental do Édipo. É então que o espírito do Laio sai do corpo morto do Argemiro, olha para o filho, pega nos braços o espírito do seu amado Argemiro e parte com ele para o outro plano. E foi esse o rumo que Mandala tomou, a Jocasta se envolvendo com um bicheiro semi-analfabeto e o Édipo combatendo o amante bruxo do pai. Aqui cabe um parênteses. Você pode ter se surpreendido. Puxa vida, um triângulo amoroso gay em uma novela de 1987? Sim,
Mas perceba como na época a homossexualidade era associada à perversão, a desvio de caráter. Em Mandala, o Laio era um gangster, o Chris era um oportunista e o Argemiro um assassino. Como se a homossexualidade fosse um elemento que explicasse ou potencializasse a perversidade deles. E antes de Mandala, em Roda de Fogo, nós tivemos o Mário Liberato, personagem do Cecil Thierry, que tinha em seu apartamento a nominada Sala de Príapo. Esse é o Príapo. Era uma sala com instrumentos que deixariam o quarto vermelho do Christian Grey no chinelo. E quem realizava os desejos do Mário era o mordomo dele, que havia sido um torturador do regime militar. E a homossexualidade seguiu associada à perversão nas minisséries Boca do Lixo, de 1990, O Sorriso do Lagarto, de 91 e Agosto, de 93. Ah, e sem esquecer da novela O Salvador da Pátria, isso daqui é importante. Vocês se lembram da loira misteriosa, o personagem da Ana Maria Nascimento e Silva? Pois teve uma cena em que o Antônio Caloni dizia que com ela ninguém mexia porque ela era amante do chefão da máfia. Muito bem. Último capítulo, quem é que se revelou chefão da máfia? Lúcia Veríssimo. Por aí a gente vê como é que os grandes autores da esquerda nos representavam quando a censura retrocedeu. Porque que a extrema-direita sempre nos odiou, ok, estamos todos de acordo. Mas você pensa que a esquerda nos adorava? Vai se iludindo. E agora vamos falar dessa trilha musical que fez história. O LP nacional de Mandala, aqui com a Vera Fischer usando o vestido da festa do primeiro capítulo, vendeu 543 mil cópias. É um número alto para uma trilha nacional. E vamos direto ao ponto. É impossível falar de Mandala sem associarmos a O Amor e o Poder. Canção de Rosana com seus clássicos versos: como uma deusa você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além. Tão perto das lendas, tão longe do fim, a fim de dividir do fundo do prazer o amor e o poder. Muita gente não sabe que essa música, na verdade, é uma versão de The Power of Love, canção da norte-americana Jennifer Rush, lançada em 1985. A Rosana contou em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim por Guilherme Bryan, que essa música tinha outra letra e outro título, Olhos Diamantes. E ela não gostava. Então ela ligou no meio da madrugada para o produtor dela, o Max Pierre, e disse que não ia gravar. O Max Pierre se desesperou porque o disco tinha que ser entregue em 2 dias. Eis que surgiu a ideia de pedir uma letra para o Cláudio Rabelo. O Cláudio havia acabado de fazer uma viagem à Grécia, e aí ele fez uma letra baseada nessa viagem, dando uma passeadinha pela mitologia. A Rosana adorou a letra e a gravou de imediato. Foi tudo muito rápido. O Max Pierre, que era o produtor da Rosana e da trilha de Mandala, contou em entrevista ao Teletema que ele levou O Amor e o Poder para o Boni e para o Dias Gomes. Os dois adoraram e quiseram a música na abertura. Só que aí, quando o Dias soube que a música era uma versão de uma música norte-americana, ele vetou. Ele falou, não, a abertura não pode, isso é contra tudo que eu luto, mas pode ser o tema da Jocasta. E assim ficou. A música, que tocou incessantemente nos meses seguintes, tornou-se um dos temas mais marcantes da nossa teledramaturgia. Embora os exageros instrumentais e vocais da canção, comuns nos anos 80, tenha feito com que algumas pessoas passassem a considerá-la um hino trash. Rótulo que, em vez de sepultar a canção, apenas a sedimentou na memória afetiva do grande público. Não importa a época, não importa o que esteja na moda, é muito difícil você ouvir O Amor e o Poder e não ser arrebatado pela força da canção. Se você ouvir essa música e não sair rolando pelo chão, feito um amor que queima, magia negra, sedução, meu amigo, você já morreu por dentro. O Max Pierre contou ainda que ele usava parte do multicanal de O Amor e o Poder, que era uma percussão meio africana, para as cenas do Argemiro, porque essa percussão africana remetia a magia, algo sagrado, misterioso, místico, poderoso. E essa atmosfera também foi valorizada pelo tema de abertura, Mitos, de César Camargo Mariano.
A escolha de Mitos para a abertura, inclusive, foi uma novela à parte. O César Camargo Mariano contou em entrevista ao Teletema que ele estava no estúdio da Som Livre gravando seu disco, então o Max Pierre, que era o seu produtor, chegou arrancando os cabelos desesperado. O Boni e o Dias Gomes não tinham gostado de nenhuma das sugestões dele para a abertura da novela. Mitos já estava pronta, o César Camargo Mariano estava ali terminando a mixagem, e o Max Pierre, desesperado, falou: eu não tenho mais nada para mostrar para eles, posso levar a sua música? O César permitiu, o Max Pierre levou, o Dias Gomes e o Boni adoraram a música. Tudo a ver com a novela. Mitos, Jocasta, Édipo, Mandala, que é uma palavra que tem origem no sânscrito e quer dizer aquilo que contém a essência, o círculo da essência, a unidade do eu. Mitos abre então com um coral entoando o Oedipus Rex de um modo bem dramático, bem trágico, e entra então o teclado eletrônico vigoroso do César Camargo Mariano, alternado com aquela percussão africana que remete à magia. Na novela, sempre que tinha cenas de paranormalidade, do Édipo, do Argemiro, entravam esses trechos de O Amor e o Poder e de Mitos. Aquele som de raio, zzz, toda vez que o Édipo tinha uma visão. Aqui nós vemos que foi uma trilha feita com muito cuidado e que fazia toda a diferença ao dar o clima necessário para que a história fosse contada. Além disso, o Max Pierre mostrou mais uma música do César, Uma Mulher. O Boni e o Dias Gomes gostaram e a música foi mais um tema da Jocasta. E isso foi importante porque Mitos na abertura e Uma Mulher como tema da protagonista davam à novela uma unidade musical, um conceito. O Max Pierre explicou que ele havia combinado com o Boni de ter um grande instrumentista brasileiro fazendo a trilha incidental da novela. E o César Camargo Mariano é um dos grandes tecladistas e arranjadores do mundo. Vocês viram recentemente o filme Elise e Tom, né? Daí, em troca do César passar um mês fazendo a trilha incidental da novela, o Max Pierre incluiu 2 músicas dele na trilha. E foi ótimo para a novela, para quem viu a novela, para quem gosta de música boa, foi bom para todo mundo. A maioria das faixas desse álbum fez sucesso. O tema do Laio era uma canção chamada Dou Não Dou. Eu sei, gente, piada pronta. E o título dessa música do Djavan é exatamente o que vocês estão pensando, porque a letra fala sobre uma pessoa que está ali meio que fazendo doce. Era muito bom. Cláudia Abreu, 17 aninhos, apresentando o Globo de Ouro. Em terceiro lugar, gente, Djavan, Dou Não Dou. Anos 80, um beijo. Bobo da Corte é um rock lisérgico do Alceu Valença que serviu de tema ao Vovô Pepe, papel do Paulo Gracindo, que era o avô da Jocasta e do Creonte, um velho anarquista que se aproveitava do fato de que as pessoas o consideravam gagá para dizer as verdades mais indizíveis. Um Dia, um Adeus, de Guilherme Arantes, era a canção tema da Vera, interpretada pela Débora Evelyn na primeira fase e pela Imara Reis na segunda. A Vera era a melhor amiga da Jocasta, filha de militar, que não tolerava a amizade da Vera com aquela filha de comunista, e ela era apaixonada pelo canalha do Creonte, comeu na mão dele a novela inteira, tadinha. O Guilherme Arantes disse em entrevista ao Teletema que considera essa uma de suas melhores músicas e que foi um dos seus temas de novela que mais repercussão alcançou. O tema do Édipo é a minha música preferida desse álbum, Viagem ao Fundo do Ego. Rock da banda Ego Trip que faz uma leitura pop do mito de Édipo muito melhor do que a leitura feita pela novela. Se a sinopse do Édipo fosse a letra dessa música, eu veria essa novela com enorme prazer. O tema do bicheiro apaixonado Tony Carrado é a canção Eu Já Tirei a Sua Roupa, do Vando. Quem mais cantaria uma música com esse título? A música da doce namorada do Édipo, a Letícia, é A Paz, canção de João Donato e Gilberto Gil, na voz da Zizi Posse. A Zizi contou em entrevista ao Teletema que ela adora essa música. E como apesar de fazer sucesso, ela não teve uma super exposição, ela ainda a canta até hoje em shows. E todo mundo canta junto a letra inteira. Ela acha impressionante.
Pessoalmente, eu acho que a música também foi protegida da superexposição porque ela não é uma canção de amor. É uma música que descreve a paz como algo muito forte e transformador, como um tufão capaz de arrancar os pés do chão, como uma mudança profunda na perspectiva de vida do eu lírico, que tinha tudo a ver com a Letícia, porque ela era o alicerce, o porto seguro, a paz do Édipo, a paz transformadora que ele buscava. A Letícia era para ele a beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás. Além da beleza das canções, dá para perceber a extrema sensibilidade com que foi feita a seleção das músicas. E cá para nós, que fase incrível foi essa da música brasileira, hein? Temos ainda Milton Nascimento cantando Meu Mestre Coração. Era o tema do monge budista Gerson, papel do Osmar Prado. Ele era irmão da Jocasta e do Creonte. Fafá de Belém com o arrebatado baladão Personagem. Era o tema dos pais adotivos do Édipo, o Américo e a Mercedes. Era um casal que vivia muito mal, se traíam, se maltratavam, mas um não conseguia ficar sem o outro. E a letra da música explica muito bem o funcionamento dessa relação tóxica. Zeca Pagodinho canta um samba de Ney Lopes, Tempo de Dondon, que era um zagueiro muito conhecido na década de 30. No tempo que Dondon jogava no Andaraí. Essa música foi muito associada depois à novela Celebridade, quando foi gravada pelo Dudu Nobre. Aqui, Tempo de Dondon era o tema do Apolinário Santana, personagem do Milton Gonçalves, que era um advogado e deputado honesto que buscava combater as quadrilhas do Laio e do Tony Carrado. Tânia Alves canta Eu Quero o Absurdo, um bolerão composto por Robson Jorge, Lincoln Olivetti e Mauro Mota. Era o tema da Eurídice, papel da Ida Leiner, que era meia-irmã do Apolinário, estrela da casa de shows do Laio e amante do Creonte. Eurídice, amante de Creonte? Rolou uma confusão mitológica aí. Via Negromonte gravou o funk Preconceito, que foi composta por Ronaldo Bastos e Eric Bullin para a novela. O Max Pierre contou que Preconceito foi a primeira opção para ser o tema de abertura. A música foi oferecida a diversos artistas, que não quiseram ou não puderam gravar. A Via Negromonte estava chegando no Brasil, eles ofereceram então a música a ela topou, mas a gravação não tinha como ficar pronta a tempo de entrar para a abertura. Mas se Preconceito tivesse ficado pronta a tempo de ilustrar a abertura da novela, em que contexto ela seria inserida ali? Porque a letra diz: penso em nosso amor, de avesso à convenção, permissão de ser um só, libertar. Preconceito não faz bem a ninguém e sem ele penso que seria do poder. Preconceito já causou muito mal. Quem elege seres que decidem o que é normal? Não é à toa que ninguém quis gravar essa música na época. Um amor avesso à convenção. Quem elege seres que decidem o que é normal? Parece uma música crítica à política e favorável à homossexualidade. Isso dentro de uma novela que, aliás, não é nada favorável à homossexualidade. Encaixada na abertura de uma novela que era, afinal, sobre o incesto, o que isso significaria? Qual seria a leitura? Por que não é normal uma mãe transar com o próprio filho? Quem disse que não pode? Isso é preconceito! Seria isso? A música foi encaixada na novela numa outra situação de preconceito. A filha do Creonte, a Marluce, papel da Ana Cristina Galo, era apaixonada por um operário da fábrica de sua tia, o Rafael, papel do Chico Dias, que era um líder sindical que dava muita dor de cabeça à Jocasta. Aliás, essa é uma contradição muito interessante. A Jocasta era uma guerrilheira no passado e agora era vista como a grande opressora. Como são móveis os papéis que nós interpretamos na sociedade. A certa altura, o Rafael é assassinado a mando do Creonte. Em parte para livrar a filha daquele pé rapado, em parte para incriminar a irmã Jocasta, já que ele queria tomar os bens dela. E temos por fim o rock da banda Areia Quente, com perdão, e dos Garotos de Rua, banda do grande Bebeco Garcia, com Eu Já Sei. Adoro essa música.
era o tema do Toninho, papel de estreia do Jandir Ferrara em novelas. Ele era filho do Tony Carrado e apaixonado pela Marluce. E aí, depois da morte do Rafael, o Toninho e a Marluce formam um par meio Romeu e Julieta, porque o Tony Carrado e o Creonte são os dois arqui-inimigos da contravenção. E vamos agora falar da trilha internacional, que vendeu 689 mil cópias. Cá pra nós, com esse repertório e essa capa tão linda, podia ter vendido bem mais, né? A faixa que abre esse álbum é A Matter of Feeling, canção do Duran Duran, que foi o tema romântico do Toninho com a Marluce e fez grande sucesso no Brasil, chegou ao topo das paradas graças à novela. Essa foi a única trilha de novela a ter uma canção do U2, With or Without You, que foi um de seus maiores sucessos. Numa tradução livre, a letra da música diz: minhas mãos estão atadas, meu corpo ferido. Ela me deixou sem nada a ganhar e sem mais nada a perder. Eu não posso viver nem com você e nem sem você. Teria sido perfeita para o Édipo, para a dor que ele sentia por amar a Jocasta. Ele não podia viver nem com ela, nem sem ela. E os gritos lancinantes, pungentes do Bonovox seriam maravilhosos para ilustrar a dor do Édipo. Infelizmente, With or Without You não serviu como tema de personagem. Outro sucesso mundial é Luca, música assinatura da cantora de folk rock Suzane Vega. A música fala em primeira pessoa sobre uma criança que sofre abuso e busca esconder isso das pessoas. Os principais temas românticos foram Didn't We Almost Have It All, música da Whitney Houston que ilustrou as cenas da Jocasta, I've Been in Love Before, a música mais conhecida da banda inglesa Cutting Crew, tema do Tony Carrado e sua paixão por Jocasta, Nothing's Gonna Change My Love For You, música do George Benson que fez sucesso mundial ao ser regravada pelo astro teen Glenn Medeiros, aqui era o tema da Letícia, Never Say Goodbye, da icônica banda de rock e glam metal Bon Jovi, era o tema do Gerson com a Mariana, papel da Bia Seidel. A Mariana queria a todo custo reconquistar o seu primeiro namorado e o Gerson resistindo, afinal ele agora é um monge budista. No Conversation, da banda inglesa View from the Hill, tema de Creonte e Vera, e Songbird, primeira música do saxofonista Kenny G em novelas. Era meio como um tema romântico geral, tocava para Jocasta e o Édipo e também para o Édipo e a Letícia. Os temas dançantes são Lost in Emotion, pop fofinho de Lisa Lisa and Cool Jam, I Think We're Alone Now, sucesso da década de 1960, regravada pelo ídolo teen da época, a cantora Tiffany, que era meio como a Britney da década de 80. E Sugar Free, da banda australiana de funk e pop Wawani. Posso confessar, eu associo muito Sugar Free à novela Fera Radical, porque no início de Fera Radical, que não dava para ter tema internacional, eles pinçaram Sugar Free, da trilha de Mandala, que estava então em exibição, e colocaram em uma cena em que a Malu Mader e o Thales Panchacon iam em uma boate. No fim, Sugar Free acabou tocando muito mais em Fera Radical do que em Mandala. Temos ainda Bitter Fruit, rock do Little Steven, que falava sobre a exploração do proletariado e a opressão dos Estados Unidos sobre os países subdesenvolvidos. Tudo a ver com o núcleo comunista da história, o Rafael, que era o líder sindical, mas a essa altura o Rafael já tinha sido assassinado e essa música não tocou como tema de personagem. E por fim o reggae Let the Sun Shine in Your Heart. Deixe o sol brilhar em seu coração. Reggae da banda alemã Wind, que tocou muito na novela ali como tema geral, tema das cenas paz e amor, vamos deixar a luz do sol entrar. Tocou muito nas cenas do Édipo, por incrível que pareça. E aproveitando o sucesso do personagem do Nuno Léo Maia, a Som Livre lançou As Preteridas do Tony Carrado. Preteridas é uma piada porque o personagem falava tudo errado, trocava as palavras, né? Depois da tempestade vem ambulância. Então, tá aí a brincadeira. Em vez de as preferidas, as preteridas. O disco traz 12 músicas, as 12 músicas preteridas do personagem, com comentários escritos pelo autor da novela, o Marcílio Moraes, e narrados pelo Nuno Léo Maia, entre uma faixa e outra. Então esse disco é um souvenir imperdível para quem gostava da novela. E as 12 músicas escolhidas são canções de forte apelo popular, que seriam do gosto do personagem.
Então olha só, gente, temos aqui Eu Já Tirei a Tua Roupa, do Vando, que era o tema do personagem, do Tony Carrado. Meu Dilema, Fafá de Belém. Essa música da Fafá fez muito sucesso, ela vivia no Globo de Ouro cantando. Feriste um Coração, Zeca Pagodinho. Claro que samba e pagode tem que fazer parte desse álbum. A Semente, Bezerra da Silva. Nossa História de Amor, com Gilson. Parabéns Pra Você, de Cro. Pra Sempre Vou Te Amar, com a Adriana. Essa música era uma versão de Forever By Your Side, que fez grande sucesso, tema da novela Gata Comeu. Estrada do Coração, com AGP. Liga Pra Mim, com Gilberto Lemos. Boêmio, de Emílio Santiago. Essa música está na trilha de Direito de Amar. Na Certeza da Paz, Almir Guineto. E, é claro, O Amor e o Poder, com a Rosana. O Amor e o Poder, inclusive, é apresentada pelo Tony Carrado da seguinte forma: como uma deusa você me mantém. Precisa dizer mais alguma coisa, meus queridos? Sinceramente, com toda sinceridade, essa vai no nervo do coração. Tu falas com a minha alma, Rosana, vai fundo! Mas e aí, você gostou de Mandala? Você tem vontade de rever no Globoplay, no Canal Viva? E os discos, você teve? Você ainda canta O Amor e o Poder no carro, no chuveiro, na boate? E qual capa você acha mais bonita? A do disco nacional ou a do disco internacional? Aí é difícil, né? Aí vocês que pegaram no nervo do meu coração. Beijão!